Abra sua Bíblia, porque hoje nós temos uns assuntos palpitantes, muito interessantes, que estão aqui no capítulo 17 de Atos dos Apóstolos. Na semana passada, na quarta-feira passada, nós começamos aqui e vimos duas coisas marcantes. Quando Paulo é perseguido na cidade de Tessalônica, Paulo está na sua segunda viagem missionária. Cada cidade há algo marcante, algo profundo para nós. Não é? Quando ele sai de Tessalônica, perseguido, ele vai para a cidade de Bereia. Isso vimos na semana passada. E lá diz que os bereanos eram mais nobres. Eles eram mais nobres do que os de Tessalônica. Por quê? Porque eles queriam o conhecimento da palavra. Eles não queriam apenas ser ouvintes, né? Eles queriam se aprofundar nessa palavra para saber se era verdade. Eles não estavam apenas querendo saber se as palavras que Paulo falava eram palavras de sabedoria. Não, se as palavras de Paulo tinham a ver com as palavras do livro sagrado, com as escrituras, né? E nisso tornou esse grupo ali em Bereia de pessoas chamadas por Lucas de pessoas mais nobres, mais nobres. Ah, como nós estamos precisando de pessoas mais nobres que desejam estudar e meditar na palavra de Deus, na palavra de Deus, né? É ela que é a nossa regra de fé e prática, né? É ela que nos conduz, direciona. Nós precisamos cada vez voltar, estudar, meditar, nos aprofundar na verdade desta bendita palavra que o Senhor nos revelou. Enfim, assim marcou essa história dos bereanos. Mas eles também foram perseguidos, e aí Paulo segue viagem e vai chegar até Atenas. E começamos nessa história de Atenas e hoje nós queremos nos aprofundar um pouco mais. E quando Paulo chega em Atenas, o que ele percebe? Ele percebe uma cidade envolta com idolatria. Envolta com idolatria. E isso causa uma repulsa, uma revolta, um nojo, né, em Paulo, e ele vai falar profundamente e vai pregar, vai ser essa motivação dele de pregar lá na cidade de Atenas, a gloriosa Atenas, a Atenas dos filósofos, não é? A cidade da cultura, da sabedoria, do conhecimento, e ele vai pregar e vai falar sobre começa por isso, por idolatria. E aí eu mencionei que uma das coisas terríveis, terríveis, que afronta o Senhor e afronta a Deus é a idolatria. A idolatria é a mãe, repito isso, a mãe de toda porcaria. Se tem um pecado que nós precisamos tirar, arrancar, extrair, não só de nós, mas de tudo que é possível, é a idolatria. O que é idolatria? É quando você tira Deus do centro, da primazia da sua vida e coloca qualquer outra coisa, qualquer outra criatura, qualquer coisa. Quando você coloca Deus em segundo lugar, quando você coloca Jesus em segundo lugar, quando você honra mais a outrem do que a Jesus, quando você faz qualquer dessas coisas, isso é idolatria. Idolatria pode se transformar em imagens, em esculturas, em figuras, e aí a abominação. Paulo escreveu em Romanos, falamos isso na quarta-feira passada, você pode ver lá. Paulo falou isso de uma maneira muito clara, porque deixaram a glória de Deus, né? Trocaram a verdade de Deus e deixaram passar a mentira. E ao passar a mentira, tornaram-se nulos em seus raciocínios, porque eles começaram a adorar e servir a criatura em lugar do Criador. Essa é a marca da idolatria, quando qualquer um de nós troca e adora coisas ou pessoas que são criaturas que surgiram pela ação divina do ser que criou todas as coisas, e aí as pessoas começam a adorar. Pode adorar o sol, pode adorar a lua, pode adorar as estrelas, né? O zodíaco, são dirigidos pelos zodíacos. Porque tem fulano, é um santo homem de Deus. Fulano é uma santa mulher de Deus. E aí elas se tornam
veneráveis, né, dignas de louvor. É assim que as pessoas, algumas vão começando devagarzinho, vão dando a essas coisas criadas, a essas pessoas criadas, a essas criaturas, algum tipo de poder. E quando faz isso, você tira da glória de Deus e joga para isso. Isso é idolatria. Né? E Jesus disse isso de uma maneira bem interessante quando ele fala assim: quem ama pai, mãe, avô, tia, coisas, enfim, qualquer coisa além de mim, mais do que a mim, não é digno de mim. E por causa da idolatria, Deus entrega tais homens a paixões infames. Por causa da idolatria, Deus vai. Vai. Por isso que eu digo que a idolatria é a mãe de toda porcaria. Motivado por ver tantos ídolos em Atenas, e é interessante porque, lê comigo, Atos capítulo 17, lê comigo, Atos 17, versículo 16 em diante, ok? Acompanha aí com a sua palavra, com a Bíblia, eu vou ler aqui, você acompanha aí. Enquanto Paulo os esperava os seus irmãos em Atenas, o seu espírito se revoltava em face da idolatria dominante na cidade. Por isso, dissertava, ensinava, pregava na sinagoga entre os judeus e os gentios piedosos, também na praça, todos os dias, entre os que se encontravam ali. Em outras palavras, ele ia para a sinagoga, abria lá, mas ele ia para a praça, pregava lá, quem tivesse lá ouvia. Alguns dos filósofos epicureus e estoicos contendiam com ele, havendo quem perguntasse: que quer dizer esse tagarela? E outros parece pregador de estranhos deuses, pois pregava Jesus e a ressurreição. Pregava Jesus e a ressurreição. Então, tomando-o consigo, levaram ao Areópago, dizendo: poderemos saber que nova doutrina é essa que ensinas? Posto que nos trazes aos ouvidos coisas estranhas, queremos saber o que vem a ser isso. Pois todos os de Atenas e os estrangeiros residentes de outra coisa não cuidavam senão dizer ou ouvir as últimas novidades. Em outras palavras, Paulo ficou pregando e aquilo espalhou na cidade. Porque Paulo pregava contra a idolatria, mas como é que ele pregava? E qual era a marca da pregação dele? Jesus e a ressurreição. E olha que logo de cara que você percebe é que você tem um Deus vivo e que tem nome, que é Jesus. Jesus, que morreu e ressuscitou. Ele não está preso, ele não está num crucifixo, ele não está num pedestal. Ele caminha conosco, ele anda, ele percebe, essa era a essência da pregação. E aí, aquilo caiu na boca de todo mundo. E os atenienses tinham um local, e tem até hoje, só você lá em Atenas, você vai lá, esse local está lá, chamado de Areópago. Eu antigamente pensava que o Areópago era assim como é que eu posso dizer, uma construção onde, tipo um senado, uma casa de deputados, de vereadores, num lugar onde as pessoas iam ali para discutir e tudo mais. Mas não, Areópago nada mais era do que um local ao ar livre, no sopé da montanha ali do Paternon. O Paternon está lá em cima no alto, você avista, e embaixo tem aqui um local onde eles se reuniam para conversar. E aqui era engraçado porque tem uma descidinha assim, e aqui uma pedra alta. E ele subiu então em cima dessa pedra alta e aqui discursava para o povo que ficava aqui embaixo.
Esse lugar era chamado de Areópago. É aqui que se discutia tudo. Era aqui que a democracia ateniense era colocada em prática. Qual é o assunto? Vamos para lá. Vai discutir aonde? No Areópago. E aí discutia. Um debatia de um lado, debatia do outro. E aí o pessoal diz, sim, não, vamos para a guerra, não vamos fazer isso, vamos fazer aquilo outro. Está condenado, está solto. Era ali que a coisa acontecia. Quem participava? Ora, os cidadãos, vamos dizer assim, de palavra, de conversa, os mais poderosos, entre a outra, de uma maneira ou outra da palavra, a nata. Ok. Ali era o lugar de reunião, ali era o lugar onde ele se encontrava. E Paulo pregava em todo quanto é lugar. Paulo não foi pregar na Europa, Paulo foi para a praça, Paulo foi para a sinagoga, mas aquilo começou a mexer com todo mundo. Resultado, convidaram Paulo para ir pregar lá, para ensinar o que ele está falando. Pois bem, o que Lucas registra para nós, de certa forma, é uma síntese daquilo que Paulo pregava. O que diz? Olha aí, versículo 22. Então Paulo, levantando-se no meio do Areópago, disse, aqui começa o sermão de Paulo, um sermão bastante filosófico, com bastante sabedoria, né? Talvez, e no final do sermão é meio frustrante para Paulo, e talvez seja por isso que depois, quando ele escreve para Coríntios, que é a próxima cidade que ele vai, ele chega a dizer para Coríntios, olha, eu decidi a pregar apenas a Cristo, né? Que é escândalo para um, loucura para o outro. Né? Eu não estou preocupado com sabedoria humana, e acho que aqui em Atenas ele teve muita sabedoria, essa sabedoria humana, e que parece que foi um pouco frustrante. Mas olha como é que Paulo começa, preste bem atenção. Senhores atenienses, em tudo vos vejo acentuadamente religiosos, porque passando e observando os objetos do vosso culto, encontrei também um altar do qual está escrito, ao Deus desconhecido. Pois esse que adorais sem conhecer é precisamente aquele que vos anuncio. Primeiro, Paulo ficou injuriado com a idolatria. Ele viu altares na cidade de Atenas para tudo quanto é tipo de Deus. Você já assistiu aqueles filmes quando tem lá Zeus, quando tem lá Hades, quando tem lá tantos, amor, Eros, né? Tem tanto tipo de Deus lá, que tem Deus para tudo. Né? Deus para colheita, Deus para guerra, Deus para paz, Deus para amor, Deus para os filhos, Deus para o casamento, Deus para isso, Deus para aquilo. Tinha Deus para todos os dias. Tinha deuses e tinham festas para esses deuses. Né? E o pessoal cultivava aquilo. Tinha Baco, que era do vinho, né? E da festa, da alegria. E pronto. E muito. Aquilo se espalhava. E é engraçado porque nós temos no Brasil também um pouco disso, né? Só que transfigurado para a religiosidade cristã. E o que é transfigurado? Tem o santo para casamento, o santo para causas impossíveis, tem o santo disso. Não tem para cada um, tem um dia. E falta dias para tanto santo. Então inventaram o dia de todos os santos, para ninguém ficar fora de um dia de devoção e de homenagem. Aqui eles fizeram a mesma coisa, de certa forma, os atenienses. Eles fizeram um altar para um Deus que eles não conheciam. O que significa? Isso significa, olha, a gente tem tantos deuses, mas vai que a gente esqueceu alguém. E eles, como eles eram muito politicamente corretos, eles falaram assim, não, nós não podemos desagradar. Né? Então, o que eles resolveram fazer? Eles resolveram fazer um altar e dizer, vai que faltou algum, vai que está escapando alguém. Então, eles botou lá, ao Deus desconhecido, aos deuses desconhecidos. Paulo deu uma adaptada e Paulo disse, olha, vocês fizeram um altar para o Deus desconhecido. Simplificou. E aí com isso ele diz, é este que eu vos anuncio. O Deus que vocês não conhecem. Vocês conhecem um monte, mas não conhecem o Deus que eu conheço.
Quem é o Deus desconhecido para vocês? É o Deus que fez o mundo e tudo que nele existe. Sendo ele Senhor do céu e da terra, não habita em santuários feitos por mãos humanas. E aqui já é Paulo dando uma cacetada, porque o que tinha em Atenas são templos em homenagem a algum tipo de divindade. O próprio Paternon, tá? Eles estão no sopé do morro. Ali também era algo de veneração, de adoração. E aí ele já começa a dizer, olha, o que eu estou apresentando para vocês é um Deus que criou todas as coisas e que ele não habita em santuário feito por mãos humanas. Nem é servido por mãos humanas, como se de alguma coisa precisasse. Quer dizer, em outras palavras, não precisa de levar oferendas. Não precisa de levar uma cesta de alimento, de flores. Ele não precisa. Pois ele mesmo é quem a todos dá vida, respiração e tudo mais. De uma só fez toda a raça humana, para habitar sobre toda a face da terra, havendo fixado os tempos previamente estabelecidos e os limites da sua habitação, para buscarem a Deus, se porventura tateando o possam achar, bem que não está longe de cada um de nós, pois nele vivemos e nos movemos e existimos, como alguns dos vossos poetas, dos vossos filósofos têm dito, porque dele também somos geração. Veja, Paulo cita até um dos filósofos. Sendo, pois, geração de Deus, não devemos pensar que a divindade é semelhante a de ouro, prata ou a pedra, trabalhados pela arte e a imaginação de homens. Quebrando toda essa questão de idolatria, de esculturas para serem adoradas. Ora, não levou Deus em conta o tempo da ignorância? Agora, porém, notifica aos homens que todos em toda parte se arrependam. Porquanto estabeleceu um dia em que há de julgar o mundo com justiça por meio de um varão que destinou e acreditou diante de todos, ressuscitando dentre os mortos. Quer dizer, Paulo está todo empolgado, pregando com muita sabedoria aqui, eu diria sabedoria humana, tentando falar numa linguagem bastante conhecida dos próprios filósofos e dos próprios gregos, fazendo citação a poetas gregos. E aí ele vem pegando aquilo que é aproveitável, né? Ele está querendo, mas agora chega. Né? E ele está dizendo, olha, vocês caminharam tentando tatear, vocês estavam tateando, vocês estavam querendo adorar isso, adorar aquilo, aquela imagem, aquele culto, vocês estavam tateando, vocês estavam procurando, mas eu vou dizer uma coisa para vocês erraram, né? Vocês chegaram, agora chega, Deus não vai levar em conta o tempo da ignorância, mas quer que agora notifica que todos os homens devem, em toda parte, que se arrependam. Porque ele vai julgar. E vai julgar em Jesus. Através de Jesus. É Jesus que é a pedra. A pedra. É Jesus. É Jesus que é a pedra de tropeço. É Jesus que nos conduz à vida. Mas se você não caminha em Jesus, é em Jesus também que seremos julgados. É o nosso conhecimento de Jesus e a nossa vida em Jesus. Quem tem Jesus tem a vida. Quem não tem, não tem a vida. Não entra em condenação quem está com o Senhor Jesus. E quem não tem Jesus já está condenado. Jesus é a pedra. É a pedra. É muito interessante, né, irmãos, quando você fala assim, ó, não, quando você está usando a linguagem só, Deus, não, porque Deus, todo mundo concorda. Não sei se você já reparou isso. Faça isso, numa rodinha. Enquanto você estiver falando sobre Deus isso, Deus aquilo, Deus é bom, Deus é joia, Deus é joinha, tá tudo bem. Mas na hora que você fala assim,
Jesus Cristo. Jesus Cristo, Ele é o Senhor. Quando você coloca Jesus Cristo, esse varão, que Paulo está dizendo lá aos filósofos, olha, ele estabeleceu um dia que há de julgar o mundo com justiça. Como, por meio de quem? Por meio de um varão que destinou e acreditou diante de todos. Quem é esse varão? Olha, Jesus. Porque esse ressuscitando dentre os mortos. Ora, aquele que está vivo, que morreu e ressuscitou. Quem? Jesus, ninguém mais. Buda, gente, Buda era um cara legal, cara, mas morreu. Tá bom. Maomé, morreu. Pensa em qualquer um. Morreu. Mas Jesus, diz o texto, Deus deu a ele isso, ressuscitando entre os mortos. Ele está vivo, eis que estou vivo pelos séculos dos séculos. Então é por meio de Jesus, é por causa de Jesus e é para Jesus. Sem ele nós não podemos fazer absolutamente nada. Agora preste bem atenção, porque quando Paulo menciona o fato dele ter ressuscitado, quando ele fala de ressurreição, acabou o discurso. Porque ele foi atropelado. Oh, tá bom, olha o versículo 32. Quando ouviram falar de ressurreição de mortos, os escarneceram, zombaram. A mesma coisa, interessante, a mesma expressão que Lucas registra aqui, a mesma expressão que ele registra lá no capítulo 2, quando da descida do Espírito Santo. Quando da descida do Espírito Santo. E que o povo fica cheio, os crentes, né? A igreja reunida, surgindo, ele cheio do Espírito Santo, línguas como que de fogo, não é? Som como que de vento, aquilo invadindo e o pessoal glorificando a Deus, falando em pelo menos 15 nações, línguas idiomáticas de nações conhecidas ali. Aquilo era algo nunca aconteceu, inusitado, fantástico, maravilhoso. O que aparece? Aparece um cara para fazer mais a mesma coisa, para zombar. Zombando, escarnecendo, disseram. Esse pessoal está bêbado, está embriagado. Mesma coisa que fizeram. Ao falar de ressurreição dos mortos. Interessante, porque aqui Lucas, ao contar essa história, esse ato em Atenas, ele está reafirmando uma doutrina basilar, uma doutrina cabal, que é a ressurreição. Sem ressurreição não há cristianismo. Sem ressurreição não há absolutamente nada em que nós estamos crendo. Paulo aos Coríntios, ele vai falar exatamente isso lá no capítulo 15 da primeira carta. Ele vai falar assim, ó, se não há ressurreição dentre os mortos, então Cristo não ressuscitou. Se Cristo não ressuscitou, é vã, é inútil a nossa pregação, é inútil a nossa fé. Se Cristo não ressuscitou, é básico. Não dá para ser cristão e crer em outra coisa, por exemplo. Não dá para dizer, eu conheço Jesus, eu amo Jesus, eu gosto de Jesus, Jesus é joinha, ele é a maior expressão de luz que existe na face da terra, mas eu creio na reencarnação. Reencarnação é uma coisa, ressurreição é outra coisa. São completamente antagônicas, é uma oposição direta. Ressurreição e reencarnação. Eu não posso crer em Jesus e dizer ele é meu Senhor e Salvador e crer em reencarnação. Não combina. Porque Cristo não ficou reencarnando. Cristo ressuscitou. E ele demais diz que assim como ele ressuscitou, nós também ressuscitaremos. É completamente diferente. Está fadado, o autor dos Hebreus diz isso, está fadado ao homem morrer uma só vez e depois disso o juízo. O que é reencarnação? Um conto, um engano, um engodo,
uma mentira de Satanás para fazer com que as pessoas fiquem nisso. Eu vou vivendo aqui, eu estou vivendo. Eu compro arroz, feijão, vou vivendo, como, durmo bem, uma hora morro. E aí eu morri. E quando eu morri, se eu fiz bem, se eu fui legal, se eu fui joinha, eu reencarno melhor. Se eu não fui joinha, eu reencarno pior. Por que eu reencarno pior? Para eu poder, entendeu? Sofrer um pouco mais para pagar os meus pecados da minha vida anterior. E se eu vivo um pouquinho melhor, é porque eu fui bem aprovado na vida anterior. E aí eu fico nesse círculo de encarnação e reencarnação, na tentativa de que um dia eu consiga chegar a aquilo que Buda fala de um nirvana, né? Eu consigo chegar a um ponto maravilhoso em que eu tô salvo. O problema é que a gente só morre uma vez. Só uma vez. Segundo a palavra. É nesta vida, é neste momento que eu preciso ter um encontro com o Senhor Jesus e que eu preciso me acertar com Ele, porque eu só tenho uma vida para viver aqui nesta terra. Depois, com Cristo, com Cristo é incomparavelmente melhor. Ele nos dá a vida eterna. Ora, se Ele me dá a vida eterna, para que eu vou ficar reencarnando e passando pelos esses perrengues e Covid que tem aqui nessa terra, esses vírusinhos? Para que eu fico fazendo isso? Eu já estou lá, para que eu quero voltar? Tá maluco? Então a reencarnação é uma doutrina que parece bonitinha, que parece filosoficamente ajeitada, que é antiquíssima, mas ela serve para uma coisa: enganar a pessoa. De tal maneira que, em vez dela se acertar com Deus, em vez dela se acertar com Jesus, em vez dela dizer, eu me arrependo, eu me entrego, em vez dele se encontrar e dizer assim, sou pecador, nasci assim, preciso da graça e correr para os braços daquele que derramou sua vida para mim, eu faço o quê? Aí eu jogo para a vida futura. Como se essa vida, aqui nessa terra, reencarnada, existisse. Olha que coisa tremenda. Olha que engano satânico. Né? A pessoa vai indo assim, ó. É igual o peru de véspera. É igual o peru de véspera, né? A encarnação é igual o peru de véspera de Natal. É mais ou menos assim, é uma história que Caifás que contou isso, essa historinha. Mais ou menos assim. O peru, lá para março, o mês de março, o dono lá vai lá e compra um peru, o peru fica meio ressabiado para saber como é que é aquilo. E aí bota lá o peru lá no galinheiro e ele começa, pensa o peru, cara esquisito, me comprou, me trouxe aqui. Mas aí todo dia o dono bota comida para ele, dá comida. Ele pegou, esse cara aí lá para abril, maio, ele tá dizendo, esse cara não é ruim não, esse cara é bonzinho. Olha, todo dia me dá comida, todo dia, olha que legal, rapaz, esse dono aí. Ele vem cá, ele até brinca comigo, ele fala glu, glu, glu e tal, e aí joga comida, eu vou comendo, ele vem cá para ver se eu tô, ele vê se eu tô bem gordinho, ele gosta de que eu esteja bem de saúde. Quando chega lá para agosto, o peru tá dizendo, eita, que cabra bom, lá vem meu dono, que legal e tal, tá feliz da vida. E aí, quando chega lá para outubro, o Glu-Glu está dizendo assim, não tem nada melhor do que esse meu patrão. Esse meu patrão é joia. Ele me dá comida, chega, nunca deixa faltar, eu tô aqui todo gordão, tô uma beleza. Então ele está achando, rei, o dono é meu rei. A questão é, o que o peru ia pensar quando lá para o dia 24 de dezembro, ou 30 de dezembro, véspera, né, de festa, o dono vem, bota um monte de cachaça na boca dele para ele ficar meio bêbado, e aí corta o pescocinho dele e ele vai depenado, e está ele lá todo depenado na ceia de Natal ou de Ano Novo. O que o peru ia pensar? É a mesma coisa. A reencarnação, então, é uma doutrina assim, bastante legalzinha, show de bola, legal. Né? Só que é completamente antagônica, completamente diferente. E aqui Paulo marca a tecla.
E aqui Lucas registra esse ato, vai dizer assim, a igreja é formada, é fundada nas doutrinas fundamentais. Quais são doutrinas fundamentais? A gloriosa presença do Espírito Santo. Ah, que mais? É só o nome de Jesus. Temos um nome que vai julgar todas as coisas. É só pela graça, é só pela fé, é só pela salvação, é pela fé. Não vem de obras para que ninguém se glorie. Nós somos dele e ele é nosso. Que mais? Que mais? Ah, olha, fundamental você entender que nós esperamos novos céus e nova terra. É fundamental você entender que o Senhor Jesus ressuscitou e que nós também ressuscitaremos na mesma fé. Pela fé, nós vamos além. A doutrina é ressurreição. Quando Paulo fala de ressurreição, ouviram falar, uns escarneceram e outros disseram: a respeito disso te ouviremos noutra ocasião. E despacharam Paulo. A esta altura, Paulo se retirou do meio deles. Houve, porém, alguns que se agregaram a ele e creram. Entre eles, Dionísio, o Areopagita, uma mulher chamada Dâmaris, e com eles, outros mais. Depois disso, capítulo 18, versículo 1, depois disso, deixando Paulo a Atenas, partiu para Corinto. Acho que Paulo sai daqui muito frustrado. Acho que Paulo sai daqui muito desanimado e assim, gente, eu usei o meu linguajar, não é? Eu falei da melhor maneira possível, mas eles querem continuar na idolatria, eles querem continuar. Eles gostam disso e querem continuar nisso. E eu vim trazendo uma palavra de Deus, de sabedoria de Deus. Eu vim trazendo uma palavra de vida, de ressurreição, de Jesus. Eles não querem nada disso. Tenho para mim que quando Paulo sai de lá e vai para Corinto, alguma coisa mudou aqui na cabecinha dele. Olha só no capítulo 2, deixa o dedinho aí em Atos, e vá na primeira carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 2. Porque ele sai daqui de Atenas e diz o texto, vai para Corinto. E aí ele escreve, alguns anos depois, a carta aos Coríntios. E aí, no capítulo 2, olha o que Paulo escreve. Eu, irmãos, versículo 1, quando fui ter convosco, e olha, ele está se referindo exatamente a esse momento em que ele sai de Atenas, versículo 1 do capítulo 18. Depois disso, deixando Paulo Atenas, partiu para Corinto. Então ele está relembrando esse momento. Capítulo 2 da primeira carta, versículo 1. Eu, irmãos, quando fui ter convosco, anunciando-vos o testemunho de Deus, não o fiz com ostentação de linguagem ou de sabedoria, porque decidi não saber entre vós senão a Jesus Cristo e este crucificado. E foi em fraqueza e temor e grande tremor que eu estive entre vocês. A minha palavra e a minha pregação não consistiram em linguagem persuasiva de sabedoria humana, mas em demonstração do Espírito e de poder, para que a vossa fé não se apoiasse em sabedoria humana, e sim no poder de Deus. Ora, por isso que eu penso que o tempo que ele passou em Atenas, o lugar dos filósofos, do conhecimento, da sabedoria, até hoje você tem os cursos de entendimento, a ciência, todo mundo vai beber da fonte que jorrava lá em Atenas. A Sócrates, Platão, Aristóteles e tantos outros. Paulo, então, quando chegou em Atenas,
Vocês notam? Ele tem um linguajar. Oh, excelentíssimos! Ah, olha só, como um dos vossos poetas, um dos vossos filósofos citou, de vossa geração. Ele usa toda uma linguagem assim acessível, rebuscada. E quando ele vai falar de Jesus, nem falou. Ele falou de um varão que foi aprovado, da ressurreição. Já expulsaram. E aí parece que Paulo então sai dali com uma decisão. Qual é a decisão dele? É isso que está em 1 Coríntios capítulo 2. Olha lá, irmãos, quando fui ter convosco, eu decidi que eu não ia mais falar com ostentação de linguagem ou de sabedoria. Eu não preciso ficar citando o original, o verbo, aquilo outro. Tá bom, é bom saber, tem que saber. É bom estudar, é bom estudar. Mas Paulo vai dizer assim, olha, eu vim aqui não com isso, não com ostentação de linguagem, não com uma verborreia, com as palavras difíceis que ninguém entende, né? Não falando de um linguajar que ninguém percebe. Aí o pessoal... Até tem uma história engraçada de um encontro de missionários, um encontro de teólogos do mundo inteiro. E aí teve um dia lá que um determinado doutor em divindade foi dar uma palavra e ele falou com uma linguagem tão assim rebuscada, tão profunda, tão assim, não é uma linguagem tão que aí quando ele terminou o seu discurso, a sua dissertação, desceu um irmão querido, um evangelista lá da África, e foi assim, chegou para ele e deu um abraço tão afetuoso e disse, irmão querido, eu não entendi nada do que você disse. E olha, eu não entendi nada do que você disse, mas eu estou tão feliz de ter um homem tão inteligente do nosso lado, que sabe falar palavras tão assim, não é? Mas tão maravilhosas, mas do nosso lado, do cristianismo, que bom. Dê um abraço àquele erudito pastor, irmão querido, com o seu linguajar, ficou tocado também, porque foi um momento assim de tratamento, não é? Agora, Paulo diz assim, eu decidi, diz o texto, eu decidi, não fiz com ostentação de linguagem. Eu não citei poeta, filósofo, isso, aquilo, outro. Ou de sabedoria. Quando ele fala de sabedoria, ele não está falando da sabedoria que Deus nos dá. Não. Ele está falando de sabedoria humana, de conhecimento, de ips, né? Ibidem, idem. Não. Porque decidi nada saber entre vós. Por que ele falou decidir? Decidiu porque ele tinha passado por Atenas. Em Atenas ele não foi, né, naquele sermãozão. Ele nem falou de Jesus. Ele falou de um varão que foi aprovado. Quando ele ia falar, cortaram o cara. E aí ele diz, não, eu só vim nada a saber entre vós, senão Jesus Cristo. Jesus Cristo é a razão, Jesus Cristo é o motivo, Jesus Cristo. E este crucificado. Quando Paulo usa essa expressão, eu quero falar de Jesus Cristo e quero falar de crucificado, o que você vê no seu coração, na sua mente? Quando ele usa a expressão crucificado. Não, mas quer dizer que ele não falou de ressurreição? Não, ele está falando de que ele morreu na cruz. Ele teve que morrer na cruz por causa dos nossos pecados. Ele vai julgar, mas agora ele vem para pagar os nossos pecados. Como é que ele pagou os nossos pecados, os teus pecados e os meus? Na cruz. O santo, o justo, levando os nossos, os meus, os teus pecados. A cruz, aquilo que é vergonhoso, que é nojento, que é absurdo, ele tomou para si. Ele que não deveria de maneira nenhuma passar pela cruz, é para a cruz que ele vai. Porque a cruz era sua, porque a cruz era minha. Então eu quero que você... E aí Paulo está dizendo isso, olha, eu prego a Cristo e este crucificado.
nada fará diferença. Você pode ganhar o mundo inteiro, você pode ter toda a sabedoria do mundo, mas se você não se vê na cruz, se você não se vê lá na cruz, em Jesus, você está sendo enganado. Você está sendo religioso. Porque a cruz era meu lugar. Era meu lugar de condenação. E agora eu preciso me ver na cruz, em Jesus. Em Jesus. Porque ele morreu na cruz por causa dos meus pecados. Então eu preciso entender isso, até para eu ter uma sensação abjeta do pecado. Porque o pecado separou o homem de Deus. O pecado é tão nocivo, tão vergonhoso. O salário do pecado é morte, separação. E causa em Deus, desculpe o termo, arrepios de nojo. Porque o pecado é você preferir o ser contra Deus. E eu conheço, e às vezes a gente mesmo, né, gente? A gente a gente é indolente em certas coisas. A gente às vezes até gosta de certos pecadinhos, como se esses pecadinhos fizessem coisas boas. O pecado engana e destrói. Como é que eu creio uma versão nojenta em mim do pecado para que eu não queira pecar mais? Eu preciso me ver na cruz. Porque a cruz é minha. A cruz é minha. Já estou crucificado com Cristo, diz o apóstolo Paulo. O apóstolo Paulo, ele agora caminha com Jesus e ele diz isso. Eu já estou crucificado. Ele morreu na cruz por mim. Alguns crentes pensam assim, ele morreu na cruz, que legal, eu não preciso ir mais na cruz. Alô, acorda. Jesus diz, quem não tomar a sua cruz e me seguir não é meu. Então, eu diria, há uma cruz para você e para mim. Paulo vai entender, e ele vai entender quando ele diz assim, eu já estou crucificado. Eu me vejo na cruz. Esse meu velho homem precisa estar lá, vendido, escravo. Mas eu estou morrendo por causa dos meus pecados. É interessante porque na cabeça de alguns, eles começam a pensar assim, então se Cristo morreu pelos meus pecados, então agora eu já não tenho mais pecado e eu posso pecar. Alô? Se você tem esse tipo de pensamento, nem crente você é. Se você pensa assim, Cristo morreu pelos meus pecados, então eu não mais preciso, eu posso viver de qualquer maneira, eu não preciso, eu posso pecar. E se eu pecar, Deus me perdoa. Alô, acorda, filho. Eu pego a Jesus Cristo e esse crucificado. E Paulo vai dizer, eu estou crucificado com Cristo. Eu estou lá. Eu estou nele. Ele está em mim. Eu estou nele e ele está em mim. Quando eu me vejo lá, eu começo a perceber então a dor e a vergonha do pecar. E aí eu penso que eu quero ser melhor cristão, eu quero ser como Jesus. Já estou crucificado com Cristo. Você pode ganhar o mundo inteiro. Você pode ter toda a sabedoria e não compreender isto. E foi em fraqueza, versículo 3 do capítulo 2, foi em fraqueza, temor e grande tremor que eu estive entre vós. A minha palavra não consistir em linguagem persuasiva de sabedoria. Está sempre se referindo lá atrás. Esse momento traumático de Atenas.
mas em demonstração do Espírito e de poder. Eu sei em quem tenho crido e estou bem certo que Ele é poderoso para guardar meu depósito. Eu sei que Deus cuida de mim, eu sei que Deus cuida. Essa experiência de Paulo só reafirma a sua fé, o seu coração e a sua vontade. Daquilo que foi negativo em Atenas, ele reafirma a sua fé e, ao mesmo tempo, ensina para nós, mostra para nós que, como crente, como igreja, esta é a nossa pregação. Jesus Cristo. Tem quem não goste, tem quem não queira. Ressuscitado. Eu creio na ressurreição. Eu creio na crucificação. Aliás, eu me identifico com Cristo na cruz. Já estou. O viver agora é Cristo. Viver agora. É aqui. É aqui. Eu creio. E eu espero que você enche o seu coração da palavra, da verdade, do amor de Deus. E você queira dizer para Ele: Senhor, eu também já estou crucificado com Cristo. Eu estou crucificado com Ele. Já não sou eu quem vive, mas é Cristo que vive em mim. E o viver que tenho agora é para a glória dele. É para a glória dele. Interessante é que nesse momento de Atenas, Paulo toma uma decisão. Uma decisão. Então eu não sei como você está enfrentando a sua vida, como você está vivendo o evangelho, o cristianismo. Mas eu sei o que Deus espera de você. Eu sei o que Deus espera de mim. Ele quer que reafirmemos a nossa fé. Porque Ele vai julgar vivos e vai julgar mediante a Jesus. É Ele que vai fazer. Ele é o Senhor. Eu tenho que reafirmar a verdade, a doutrina. Eu tenho que reafirmar que Ele é o Senhor e que eu estou nele. E que eu tenho que viver para a glória dele. E a essência da nossa existência é Jesus Cristo crucificado. E eu também estou nele, crucificado. O meu velho homem tem que estar lá. O meu velho homem tem que estar na cruz. A minha carne tem que estar morta lá. Fazei, pois, morrer a vossa natureza terrena, que nos separou de Deus. Para viver em toda a plenitude, na direção e no sustento do Espírito Santo. Que Deus te abençoe, querido, que Deus te fortaleça, que Deus inunde o seu coração da sua doce presença e que a palavra do poder, de amor e de moderação esteja sobre a sua casa e sobre a sua vida. Atos é maravilhoso. Que Deus te abençoe e Deus te fortaleça. Vamos orar? Pai, eu quero te agradecer por estarmos reunidos, por estarmos juntos, por estarmos aqui. E eu quero te pedir misericórdia. Quero pedir, Senhor, que o teu Espírito venha a mover nos nossos corações. Quero pedir, Senhor, que o teu povo que nos ouve também tenha a decisão, como Paulo teve a decisão, de reafirmar Jesus, e só Jesus, e para a honra e glória dele, a gente viver e proclamar e usufruir e praticar. Ah, que preciosas são as tuas palavras. O teu evangelho é para todos nós, para cada um de nós. Então opera poderosamente na mente e no coração de cada um daqueles que estão me ouvindo neste momento. Eu rogo no poder do teu Espírito Santo,
por misericórdia, em nome de Jesus Cristo. Amém. E que a graça de nosso Senhor e Salvador Jesus seja com todos. Assim clamamos. Amém. 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 Bom estar contigo, querido. Bom que você esteve aqui comigo. Que privilégio você estar aqui nessa quarta-feira. Quero convidar você e pedir, se você sentir o desejo do teu coração, de compartilhar. Se outras pessoas precisam ouvir, compartilha nas suas redes, para que outras pessoas também possam ter o privilégio, tá bem? E queria pedir que você continue orando por nós, orando aqui pelo projeto, pela missão, Projeto Zero, por todos os nossos missionários, tanto em Foz do Iguaçu, quanto em Colombo, quanto em Joinville e agora aqui em São Francisco do Sul. Pedir que o Senhor nos dê força, coragem, discernimento, essa mesma autoridade, essa mesma decisão de pregar a Cristo, pregar Jesus, pregar Cristo, né? E doa, gostem, não gostem, mas que Cristo seja tudo e em todos. E que você seja muito abençoado e seja uma semana de paz. Ore aqui por toda a trabalheira que nós estamos tendo aqui de restauração desse local, tá certo? Que Deus te abençoe, te guarde, te fortaleça. Até quarta-feira que vem, eu espero e conto com você. Vai espalhando, vai nos abençoando. Em nome de Jesus. Paz, fique na paz.